Mais um caso trágico nesse fim de ano, né? Esse suicídio do PC Siqueira. Vou falar um pouco dele, falar um pouco do outro caso do suicídio da jovem Jéssica Canedo, que também uns dias antes. O que isso significa para a nossa cultura, para as redes sociais, mas também vou fazer um alerta. Cuidado com as conclusões precipitadas. Cuidado com o uso político que se quer com muita pressa fazer com esses casos, mas que não daria conta deles de forma alguma. Mas antes de iniciar a discussão, aproveita que você está aqui. Eu sou Joel Pinheiro, siga meu canal, curta esse vídeo, compartilhe para a gente levar a discussão sempre adiante. Eu trago aqui sempre discussão dos temas da nossa cultura, sociedade, economia, sempre buscando ter profundidade, objetividade e posicionamento. Bom, bateu pesado para mim esse suicídio do PC Siqueira, viu? Confesso para vocês. Porque é uma história assim que termina num grau de tragédia e desesperança tão profundo, né, que realmente é duro de ver. Alguém que foi um dos desbravadores do YouTube no Brasil, um dos primeiros YouTubers, né, junto com Felipe Neto, com Cauê Moura. Alguém que lá atrás, um cara inteligente, também, é claro, alguém profundamente problemático. Eu tenho visto muita discussão agora sobre se ele era inocente ou não da acusação de pedofilia. Eu estou vendo algumas pessoas cravando que ele era inocente, era tudo invenção. Não é a impressão que eu tive e que eu tenho até agora, depois de rever lá os prints, os áudios que surgiram dele. Não vi nenhum lugar dizendo que aquilo era falso, nenhum lugar. Eu vi uma pessoa alegando que tinha sido tirado do contexto, que talvez fossem piadas. Posso negar que seja o caso? Não tenho como negar isso, não fui a fundo ver o caso e nem acho que importe tanto agora, mas para deixar claro, assim, não... Parece difícil ver dessa forma. Não... Parece que era alguém realmente profundamente problemático, talvez tenha feito sim coisas terríveis, tá? Também não está comprovado, a polícia foi procurar e não achou o computador dele, mas ela também teve acesso ao computador dele 6 meses depois das alegações, então já tinha como muita coisa ter mudado. Foi só neste ano que pediram acesso a, se não me engano, a conta Apple do PC Siqueira. Enfim, não tenho como cravar nenhum de um lado nem de outro, mas a minha impressão vem dos prints e o áudio que surgiu da época, realmente não era nada boa para o caso dele. Mas era alguém que já tinha problemas psicológicos, eu não tenho dúvida que a pressão das redes, seja ele inocente ou culpado, que a pressão das redes deve ter piorado ainda mais. Ele perdeu o ganha-pão dele, pessoas que eram próximas dele, da profissão, faziam podcast juntos, se afastaram dele. Teve assim, um dano profundo no alcance dele, no sucesso dele, e fora o dano psicológico, né? A gente está sendo acusado e cuspido e apontado por todos os lados nas redes sociais. Não tenho dúvida que isso pesou sim e que afetou ainda mais a saúde mental dele. Ele já tinha tentado cometer suicídio no início do ano, agora tentou de novo na frente da namorada, pelo que eu li. Coisa terrível, horrorosa, e conseguiu. Então, uma história assim que só me deixa com mal-estar total, tá? Mal-estar total. Independente dele ter sido culpado ou inocente da grave acusação de pedofilia, né? Tá? Esse caso já nos lembra de outro. Lembro de outro que aconteceu recentemente, do suicídio, aí sim, de uma pessoa totalmente inocente, até onde se sabe, da Jéssica Canedo, uma jovem que foi acusada por uma página de fofoca, que ela choquei, de ter um caso com o Whindersson Nunes, e expuseram prints que depois, segundo os dois, e parece que se comprovou, eram fake, eram falsificados. A página recebeu prints, não checou nada, foi divulgando, fazendo auê, uma página de fofoca. O Whindersson Nunes é uma coisa, a Jéssica, uma jovem, acho que de 19 anos, é outra, né? Uma coisa é uma figura pública, não que esteja certo falar coisas falsas de uma figura pública, mas é bem menos grave, né? Me parece, bem menos grave. Uma pessoa que já está no debate público, que já está nos holofotes, é uma coisa. Outra pessoa é uma menina na sua vida normal, ter a sua reputação destruída do dia para a noite na internet, né? Nas redes sociais, tá? Eu não tenho dúvida que essa página Choquei tem que ser responsabilizada de alguma maneira. Não sei se por incitação ao suicídio, porque acho que isso teria que ser uma coisa um pouco mais direta do que ela fez, mas certamente por difamação, por calúnia, pelo que ela fez
Essa menina, uma página de milhões de seguidores, e isso é muito relevante. Se um anônimo, se um cara que tem 10 seguidores fala uma besteira absurda contra outra pessoa, isso é uma coisa. Se uma página com milhões de seguidores fala e espalha, tem um peso muito maior. Quanto mais poder você tem, mais responsabilidade. Tá? Expondo mentiras, né? E sobre uma pessoa comum, que não era uma pessoa que estava nos holofotes, não era uma famosa. Isso é grave. Isso levou uma pressão sobre ela e que imagino que ela talvez tivesse questões ou depressão, alguma coisa disso mesmo antes dessa história, é possível, mas não muda o fato de que foi essa redemoinho das redes sociais, com certeza contribuiu para o suicídio dela. Ela, desesperada, se manifestou antes, querendo tirar, foi ridicularizada pelo dono da página. Ela negou aquilo, chorando, enfim, uma situação muito trágica e muito, muito triste, né? Que aconteceu e por uma total irresponsabilidade dessa página Choquei, que fazia um péssimo jornalismo. Não dá nem para chamar de jornalismo, não foi uma página de fofoca totalmente irresponsável. Recebia, repassava, divulgava, não checava nada, era Choquei, não era Chequei, né? E que ainda juntou isso com uma militância política dela. Ela virou quase um órgão meio que para-oficial do governo. Não era diretamente ligado ao governo, mas trocava afagos com a Janja, com o Lula, participava do mundinho progressista, estava naquela grande agência de comunicação que trocava informações e que fazia bombar certas mensagens, pagando, evidentemente. E também é por causa dessa militância política que ela fez que agora a reação contra ela é fortíssima, né? Reação de quem? Da direita. Se a Choquei não fosse página petista, não tem a menor dúvida de que não teria toda essa reação contra ela agora. Mas ela cavou a sua cova nesse sentido e agiu muito, independente de ter ou não cavado essa cova política, agiu muito, muito mal e tem que ser responsabilizada sim, tá? Agora, dessa história toda, especialmente da Choquei, mas eu já vi um pouco com o caso do PC Siqueira também, todo mundo falando das redes sociais tiveram um papel, é óbvio que tiveram um papel nisso tudo. Então, as pessoas ressuscitando a ideia, portanto, as redes têm que ser regulamentadas, né? Vamos ressuscitar o tal do PL das fake news, né? Lembrando, era aquele PL que queria regulamentar as redes, ele tinha muita coisa muito diferente, tinha toda uma parte econômica da relação das redes sociais, das plataformas com sites de notícia. Não vou entrar nisso agora, porque não é essa a questão aqui. O que interessa mais é a questão da moderação do conteúdo, criando obrigações mais fortes das redes sociais moderarem seu conteúdo, mesmo sem decisão judicial, e se elas errarem a mão e permitirem conteúdo que posteriormente seja considerado ruim, elas possam ser responsabilizadas, tá? Gente, qual que é a aplicação disso nesses dois casos? Vamos lá, PC Siqueira. O que a rede poderia ter feito? O que uma plataforma poderia ter feito? Proibir jornais de mostrarem o que surgiu na época? E que foi devidamente checado? Ou que veio depois toda a repercussão? Vai proibir os usuários de falarem sobre a acusação de pedofilia de uma pessoa? Não tem como. É proibir a própria rede social daí, né? Esse tema está proibido. Agora os usuários podem discutir a taxa de juros do Banco Central, mas não podem falar de acusações sérias circulando sobre as pessoas? Não tem jeito. Não tem jeito. É óbvio que a rede aumenta muito o impacto de um cancelamento, de um linchamento virtual, enfim, das pessoas falando mal, repassando acusações. É óbvio que sim. Mas você não tem como impedir as pessoas de falarem de um assunto. Não tem como. Ainda mais um assunto baseado, até onde eu saiba, em documentos que eram legítimos, verdadeiros. Ou que pelo menos nunca foram diretamente negados, até onde eu lembro. No caso do Choquei, onde realmente há uma má conduta mais clara. No caso do PC Siqueira, pode ter toda essa tragédia acontecido e mesmo assim sem uma má conduta muito clara de nenhum dos sites de jornalismo ou pessoas que divulgaram a história, tá? Nesse da Choquei tem uma má conduta, tem uma ação muito irresponsável. Mas o que a plataforma faz com isso? A plataforma vai julgar se um site é ou não fazendo jornalismo bom? É a plataforma que vai ter que julgar se um certo print é verdadeiro ou não? Porque às vezes o print vai ser verdadeiro e todos os envolvidos vão negar que ele seja, mas ele é verdadeiro. E aí? Não vai mais poder ter print? Não faz sentido, né, gente?
Se acontecesse isso, pioraria muito a nossa capacidade de discutir livremente acusações, o que está acontecendo na sociedade, e mais, a própria imprensa, de chegar com novas denúncias, que começam, às vezes, num print. Num print que, num primeiro momento, por mais que você cheque, se os envolvidos estão negando, é muito difícil provar que ele é verdadeiro ou falso. Depois você tem que colher mais. Será que tem outras evidências que corroboram aquilo? Mas se chega um print meu, eu juro que ele é fake, e outra pessoa jura que é fake, como é que vai provar? Não é fácil. Proibir isso é proibir muito da investigação e do jornalismo investigativo que leva a novas investigações. Tá? Por mais que nesse caso tenha sido mal feita. Por mais que esse caso tenha sido porco. Mas se foi porco ou não, vai caber tanto aos usuários julgar e, segundo, à justiça. Aí sim, aí vai estar o controle social pela justiça. Sabe? Se você fizer coisa porca e difamar alguém seriamente, você vai pagar a sua consequência por isso. Tá? Mas não é proibir de fazer essa atividade de antemão. Expor um print que surgiu, por exemplo. Então, o que as redes sociais deveriam ter feito nesses dois casos? Sendo que uma coisa é a gente analisar o caso quando o suicídio já aconteceu, e todas as vezes que a gente tem visto, seja de fofoca de vida pessoal, seja de fofoca dos bastidores da política, seja de acusações de corrupção ou de crimes, em que não resultou em suicídio. E como não resultou em suicídio, ninguém nem parou para pensar no assunto. E é óbvio que a gente estaria muito pior se nada disso pudesse vir a público, se nada disso pudesse acontecer. O que está faltando, o que a gente precisa fazer são duas coisas. Primeiro, tem que ter punição para esses maus atores, que agiram de forma irresponsável, como é o caso da Choquei. Tá? Sim, ela. Ou outro grande perfil que ajudou também pode ser. As pessoas e empresas que fizeram isso. E segundo, entender, e essa acho que é a parte mais importante, entender como, igualmente importante, entender como o cenário do debate público mudou. Hoje em dia a opinião pública, ela chega em nós com uma força que ela não chegava antes. E todos nós que usamos as redes, e até os que não usam, estamos sujeitos. Nós nunca fomos donos da nossa reputação completamente, mas hoje em dia a gente ainda menos. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso não vai mudar e não há regulamentação que possa mudar isso, a não ser que a gente mate o poder de comunicação que foi criado. Se eu permito que A fale com B e que A espalhe sua mensagem para milhões de outros, eu vou permitir que a reputação das pessoas esteja nesse jogo. Eu vou permitir que informações verdadeiras e informações falsas vão circular. O que a gente pode exigir das plataformas? Bom, elas têm as suas regras, né? E dentro de certos limites a gente pode julgar se essas regras são válidas ou não, são justas ou não, se são aplicadas com isonomia ou não, com transparência ou não, aí sim. Mas querer que elas vão além das suas regras para tirar conteúdo, que também o Estado ainda não se pronunciou, que a Justiça ainda não se pronunciou, é colocar, e dizendo que se elas errarem no julgamento vão ser punidas, é pedir que a própria rede social tire a nossa liberdade de discutir. E se a Vaza Jato fosse proibida? Vocês queriam que a Vaza Jato fosse outro caso de prints, né? Que os envolvidos mais ou menos negaram tão mal que todo mundo soube que era verdade. Mas se eles tivessem negado veementemente, ia ter que tirar a Vaza Jato? Ou a própria Lava Jato? Lembrando que a Lava Jato gerou pelo menos um suicídio. E se a Vaza Jato tivesse gerado... E se o Moro tivesse se matado com aquela história? Será que mudaria a nossa opinião sobre aquilo? Tá? A gente, enquanto sociedade, precisa aprender os novos tempos. Precisa ter as ferramentas para ajudar pessoas passando por dificuldades na sua sanidade, na sua saúde mental, que estejam contemplando o suicídio, que encontrem o apoio, que nós, usuários, reconheçamos os sinais, que nós busquemos ter a responsabilidade de não fazer com o outro o que a gente não gostaria que fizesse conosco, mas não vai fugir
dessa responsabilidade pessoal e desse aprendizado social. Não vai ter regra que acabe com esses males sem, ao mesmo tempo, eliminar completamente os grandes ganhos dessa comunicação. Os grandes ganhos. Então, em vez de usar cada morte como justificativa para uma regulamentação, que nesses dois casos não está nem claro o que ela poderia mudar. Vamos olhar o que a gente pode fazer. Primeiro, alguém agiu de forma criminosamente irresponsável? Pelo menos em um dos casos parece que sim. Mas mesmo quando não tem isso, mesmo assim o resultado, às vezes trágico, pode acontecer. Então vamos aprender a torná-lo menos provável, vamos aprender a dar apoio, vamos aprender a também nos distanciar e saber lidar, porque às vezes vai chegar em nós. Chega em nós, já chegou em mim às vezes, talvez, obviamente não com tanta força, como uma acusação de pedofilia com prints, ou como uma acusação de ser pivô de um caso aí X, com prints. Mas já chegou em alguma medida, e vai chegar na maioria de vocês que usam as redes. Aprender a lidar com isso, aprender esses novos tempos e buscar melhorar. É isso que dá para fazer. Espero ter um vídeo ainda antes do fim do ano, portanto não vou desejar ainda o Feliz Ano Novo. Mas é isso aí, um ano que termina com algumas tragédias que nos fazem pensar, né? Mas que nem por isso a gente deve ceder ao que parece uma solução fácil e rápida de botar o direito penal ali em jogo, botar a multa, botar... Nesses casos, resolveria nada.